Aí eu trabalhando com atos, eu estava no segundo período, aí aconteceu umas crises na época lá, teve várias crises no mercado de empréstimo, e ele teve que me dispensar, o Atos. Teve que me Mas dispensar. o sistema rodou. Rodou, rodou. Aí ele me dispensou, aí, tipo, ele meio que cortou um salário, mas continuou me pagando meio salário, Uhum, que era só o que tu trabalhava que de eu casa. trabalhava de casa. Ele falou assim: "Cara, infelizmente não dá e tal, então aconteceu uma crise aqui". Eu não lembro a crise que foi na época. Foi o layoff da empresa dele. Eu 100%, tomei um layoff. 100% da empresa, 100% do Caraca. dev da empresa foi É dispensado. verdade, eu tomei um layoff, cara, eu vou colocar isso. Ficaram só com os terceirizados. Eu vou anotar isso, cara. Falar aí, ó, pode falar que eu nunca tomei layoff? Eu tomei no início da carreira, pô. Aí eu saí e eu estava na faculdade. Só que aí eu fazia trampo também de designer gráfico. Mexia Uhum. com CorelDRAW naquela época. Caraca. Olha só. Também eu Cara, era o cara do Corel. nossa, cara, eu destruía. Eu vetorizava É, imagem, também fazia isso gostava tudo. demais de fazer isso. Eu fazia esse trabalho de programador e design, assim, de freelance. E quando eu saí, foi da hora porque eu conhecia muita gráfica. E muita gráfica me chamou pra trabalhar com eles. Aham. Falou: "Pô, entra na gráfica aqui, cara, a gente tá precisando de um design e tal". Só que eu coloquei na mente depois que eu saí dele, que eu falei assim: "Cara, dos 2 eu não trabalho com ninguém, quero só fazer freelance de programação", que eu fazia Uhum. site, fazia as outras coisinhas, vários freelancezinhos maneiro na cidade. É o espírito que veio do teu pai, cara. É. E o que eu estava te falando A hoje gente aqui na estava conversa. conversando isso pouquinho tempo antes. O Cauê tem uma visão, assim, Parecida com a eu tua. concordo com ele, eu concordo com ele Uhum. também. Mas é que eu entendo também que a visão do pobre é outra, tá. Aham. É o lance, como é que é o negócio que você explica direito, você explica melhor do que eu. Na verdade, assim, eu acredito no que o nosso querido aqui caminhou. Tipo assim, você não pode ficar refém de um lugar só que você trabalha. Principalmente quando Putz. você desenvolve tua carreira. No começo, você pegar uma CLT ou um estágio que vai te botar no trilho, tu não sabe nada, daí tu vai, teu trenzinho vai enchendo naquele trilho. Mas depois, você precisa ter um cliente que você faz o site, você precisa do cara que tu faz o sistema. Se tu puder ter 10 caras que tu faz o site, tu mantém o site, e tu ainda consegue manter teu emprego, uma hora talvez seja mais interessante você falar, cara, vou largar o meu emprego e vou viver para os meus clientes, vou ter vários, que Exato. daí tu não fica na mão de que eu vejo muita gente desenvolvendo uma carreira, acreditando que tipo: "Ah, não, vou ficar aqui nessa empresa", cara, a empresa vai ter um teto, vai chegar uma hora que tu não vai mais conseguir. Sim. Exato. Pô, a não ser que você pegue uma empresa no começo, que você, pô, a galera é chapa, um caminho muito sortudo, em que você possa participar do começo. E daí você até vire sócio, sei lá, não sei qual vai ser o cada um tem sua história. Mas eu acredito que o bom programador, tipo assim, eu não consigo identificar se um programador vai depender de uma empresa, tipo, a não ser que seja o cara seja programador do Google, da Uhum. Disney, que não sei o quê, aí é outra parada, mas eu tô falando, cara, todas as empresas passam por altos e baixos, então se você não tem, tipo, tua própria carteira de clientes, tua própria consultoria, ou aquele tu não é um cara que, tipo, alguns empresários possam te ligar para tipo: "Ó, querido, como é que eu resolvo aquele problema?" Acho que o caminho de um bom programador devia ele ser meio que eu acho que eu vi isso no teu canal, cara, até falei pra ele que tu falou fez uma parada com hospital, não foi? Tipo de Isso. conta aí, eu acho que o caminho é exatamente Essa esse, é a você não teoria que se eu falo. envolver emocionalmente com a empresa. Exato, Conta aí, cara. essa é a tua Eu 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 gostei dessa. eu defendo muito isso, porque isso realmente veio do meu pai. O meu pai, nunca teve uma fonte de renda só. Sempre Uhum. meu pai é servidor público e tem comércio. Até hoje, a gente não tem mais barraca, mas hoje meu pai continua como servidor público e minha mãe toma conta de uma mercearia. Tem Uhum. uma mercearia lá na cidade lá e tal. E o meu pai tem na polícia tem a possibilidade de você fazer os RAIs, que é os serviços extra. Sim. Meu pai faz o RAIs, meu pai ele continua fazendo movimento, ele nunca tem uma fonte de renda só. É porque E quando você perde uma, não é a única, né. exato, cara. Então eu acho que eu cresci muito com isso. Então eu falo que desde o início da minha carreira, eu nunca tive uma fonte de renda só. E eu falo que acho que o futuro da programação, porque hoje a gente vê que tem muita gente que, até saiu a tendência agora do polywork, que a geração Z trouxe Cara, essa tendência. polywork é ótimo. Eu acho que veio da poligamia, Poliamor. poliamor, aí tem um polywork. Mas eu falo: "Cara, eu já pratico polywork desde o início da carreira". Eu trabalho no polidense, É né. poly exato. Aí eu falo que, tipo, eu enxergo o futuro da programação do seguinte, porque é o seguinte, hoje tem muito empresário, apesar que tem muito programador que eu acho meio sacanagem também, que trabalha em 2 empregos ao mesmo tempo. Uhum. Eu acho um pouco de sacanagem não com a empresa, mas com o time. Porque quando você mais precisa do dev, ele tá resolvendo bucha de outra empresa. Mas esse movimento, eu acho que ao invés da galera começar a enxergar isso com um olhar crítico, começar a olhar com outros olhos. Mas eu enxergo que, por exemplo, a gente pega hoje a profissão do médico.
o médico hoje, ele não pertence a um hospital. A não ser que um médico trabalhe, por exemplo, no hospital de renome, tipo o Albert Einstein. Ele é médico do Albert Einstein. Que é o programador da Disney que o Cauê citou. Exato, que é o programador da Disney. Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Exato, da Disney. Então, tipo, tem um cara da Netflix. Então, esses aí são os grandes hospitais. Agora, o programador menor, o programador médio, ele vai chegar um momento da carreira que ele não vai ter esse apego. Você vai chegar simplesmente na empresa, te contratou, você fez aquele trabalho. Então, acho que eu enxergo o futuro. Lógico que a gente tem várias leis, né? Sim, Às vezes claro. é até utopia eu falar isso. Mas eu enxergo que vai chegar um momento que as empresas vão contratar o programador para resolver as demandas. Acabou aquela demanda, eu vou para o próximo. Ou então trabalho em 2 empresas ao mesmo tempo e foco na demanda. E a responsabilidade do produto ficar por conta de tech lead, de pessoa de produto, Exato. product manager, gerente de projeto. E o Esse fica preso na preso empresa. na empresa, que conhece de fato os processos Às e vezes tal. ele é sócio, tem uma participação. Exato. uma Agora o coisa assim. programador não, o programa é como se fosse o médico. Vou tirar um plantão aqui nessa empresa, vou fazer um plantãozinho na outra. Que ele, não, ao invés de ele ficar daquela empresa e ter as pessoas que são responsáveis pelo produto, e o programador simplesmente executar as demandas, as testes que estão lá muito bem descritas e tal. Sim. Eu imagino um futuro nesse sentido. Eu tava conversando com o Cauê há poucos minutos atrás, ele citou você, justamente com esse negócio do médico, porque eu criei um paralelo que eu tô querendo usar na minha palestra, que é assim, nós programadores somos pedreiros. Sim, exato. Porque é o seguinte, quando você tá lá no teu trabalho, é porque pedreiro, às vezes o cara fala, não, você tá me desmerecendo. Não, olha só. Você contrataria um pedreiro pra construir uma casa no teu terreno? Só construir. Ó, comprei aquele monte de tijolo aí, constrói uma casa aí pra mim. Vai cair, pô. O cara não tem noção de engenharia, não tem questão... Só que o arquiteto, o engenheiro, ele também não vai pegar o tijolo e montar pra você. Exato. Então você contrata o tech lead, ele sabe, ele vai montar toda a estrutura do negócio, e nós somos pedreiros no sentido de, tu pega a tua task, cumpriu a tua task, você botou um tijolinho. Depois você vai vir outro, e alguém tá cuidando pra que aquela parede não caia. Exatamente, cara. Então, assim, ele até falou assim, ele falou assim, pô, Guanabara, não fala esse negócio de pedreiro, não, porque a galera vai se sentir desmerecida. Usa o que o Davin faz, que é o do médico. Falei, pô, mas acho que o do pedreiro choca mais, né? Não, do pedreiro tu queria chocar. Mas tem muito, o pedreiro de software, tem muita essa definição que a galera fala, que é exatamente isso, cara, porque, tipo, pensa o seguinte, pro programador é cômodo, porque ele não precisa ter a visão do todo. Ele vai ter um time de infra, que tá cuidando da infra, Sim. tem um produto que tá cuidando da regra de negócio, ele só tem que executar aquilo. Então, pra gente, é muito bom, que a gente vai reduzir reunião, não vai ter aquele monte de reunião chata da empresa que o programador odeia. Simplesmente, cara, tá aqui sua testa. E na gringa acontece muito isso. Os amigos meus que trabalham pra gringa, eles falam, cara, simplesmente nem reunião a gente tem. A gente conversa pelo Slack lá, os caras entregam a testa que a gente executa e acabou. É isso. Botou meu tijolinho, Tijolinho qual acabou, é o próximo? É o que tá acontecendo. Então eu acho que essa tendência vai vir pro Brasil pra caramba. Eu acho que essa tendência já existe, não tá? Assim, se se a pegar gente as empresas grandes, né, faz sentido. sim, não. A gente conversou com o Mergulhão aqui, que é CEO da Impulso. A Impulso é justamente isso. Ela só contrata programador sênior, que eles vão para uma função com tempo e projeto para terminar. Depois vai entrar outro e outra Faz a equipe. empreitada, né? É isso, exatamente, empreitada. é. Ó, Exato. você tem que construir esse... Eu tô fazendo um puxadinho aqui. Traz a tua equipe, vamos construir o puxadinho. Não, Gente, cara, ó, eu, por cara, favor, eu não tô você- desmerecendo o programador, não, tá? Não, ninguém tá falando Eu só tô desmerecendo criando um nada, paralelo, Pelo contrário. A gente tá? tá dizendo assim, o programador, o profissional de TI, não só o programador, ele tem que criar vários vínculos de negócio. Então, ele vai dar consultoria para o cara que faz o site, ele vai Sim. ajudar o dentista lá que precisa contratar um sistema de agendamento, e daí você Faz vai uma tendo... lojinha Você vai virando referência para vários empreendedores. E daí você ajuda vários empreendedores e não depende de um emprego. É isso que a gente está falando, que a gente está indo para essa geração em que vai ter pouco emprego, mas vai ter muito trabalho. Vai. Então, ou a galera entende que, tipo, ó, qual o trabalho que eu posso fazer e sair fazendo, ou vai ficar cada vez mais brigando por um emprego que tende a cada vez existir menos. E entendeu? dizendo que o mercado não dá oportunidade, que foi o negócio do Baster lá. Nossa, aquela fala do Baster foi muito boa. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.